Neste momento nós temos aqui no estúdio conosco, você pode também acompanhar aí pelas redes sociais, o Guilherme Rinaldo, ele que tem um projeto que já é bem conhecido em Jaguaruna, em toda a região, que é o Gentil Memórias, e agora, né, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas assim, é importante a gente reforçar essas iniciativas. O Ramon e você que está nos acompanhando, os moradores de Jaguaruna podem enviar foto e história para registrar em podcast o projeto Gentil Memória, que busca a participação da comunidade para preservar a memória do município. É isso mesmo, Gui? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho do projeto aí para cá. E é isso mesmo, exatamente. A gente está agora com um podcast, né? Mais um braço de difusão aí do projeto Gentil Memória, e o podcast ele é justamente isso, para escutar, né, o cidadão, a história que o cidadão tem, né, essa memória, essa história, registrar essa memória para hoje, para a posteridade, né, para a gente escutar o nosso passado. E agora vamos assim, nessa ação de lançamento e de continuidade com essas histórias, a gente está pedindo para que as pessoas colaborem também, conte a sua história, envie a sua fotografia. Se tem uma fotografia lá guardada em casa, não precisa ser de muito antigamente, mas que tenha uma história relevante, que faça parte para ela mesma. De repente ela tem uma fotografia de um domingo de família, né, num almoço, ou que tem alguma história para compartilhar, pode mandar a foto ali, compartilha, que a gente vai fazer um apanhado dessas histórias e aos poucos vamos compartilhando elas com a comunidade também, e posteriormente vamos colocando no nosso banco de dados e construindo essa memória, vamos dizer assim. Ô Gui, tava pensando aqui, essas fotos não necessariamente não precisam ser lá da década de 60, 70, lá da minha época, pode ser mais recente também, né? Pode ser mais recente, se tu acha que é relevante, que tem uma história para contar, que pode contribuir com a história do município, com a história social em si. É claro, assim, seria interessante, seria legal se fosse uma história, uma fotografia que fosse feita pelo Gentil, né, que a gente tem todo um contexto. Isso seria interessante porque a gente está com essa ação, não é uma ação apenas de difusão do nosso podcast. Certo. Ela vai servir também de difusão do nosso podcast, né, como uma maneira de aproximar e de ter as pessoas próximas com a gente, mas é também uma espécie de catalogação. Perfeito. Porque as fotos que estão com as pessoas, impressas com as pessoas, que foram feitas pelo Gentil, a gente tem um registro delas lá. A gente quer que essas histórias cheguem para a gente e que a gente consiga linkar com as fotos que a gente tem lá e já começar a construir o nosso campo de pesquisa dentro do acervo, né? Então, qualquer informação que a pessoa tenha, que seja de uma fotografia que o Gentil fez, por exemplo, a gente já tem no nosso banco de dados lá, a gente consegue casar a informação, catalogar a informação para que posteriormente isso possa ser acessado por todos, né? E aquela história daquela foto não seja apenas uma foto, né? Mas sim uma fotografia com uma história que a gente consiga ter esse registro e essa pesquisa, né? Guilherme, essas fotos, né? Claro que toda a foto que o saudoso Gentil registrou ao longo da história sempre tem ali os negativos, enfim, né? Mas tem fotos que talvez vocês não tenham, que foi ele que tirou essa foto, né? Pode acontecer isso também, né? Sim, pode acontecer. O mais comum, na verdade, hoje, né, nas condições que a gente tem hoje, né, com essa questão do tempo, do acervo, né, de a gente perder alguns documentos, pode acontecer de a pessoa ter em casa uma foto e a gente não ter no acervo. Perfeito. Porque, em teoria, né, na teoria prática do Gentil, vamos dizer assim, como é que fazia? Ele fazia a fotografia e, a partir do negativo, ele fazia uma ampliação da fotografia, certo? E esse negativo ele guardava com ele. E a pessoa recebia a fotografia impressa, certo? Então, essa cópia que ela tem em casa, muito provavelmente nós temos o negativo ali. Se Certo. o tempo não levou, se o documento não foi deteriorado, né? Porque o negativo é sensível, né? Como a gente já vem conversando, a gente tem esse negativo lá. Então, a ideia é que quando a gente consiga digitalizar esse negativo, quando a gente chegue nesse negativo dessa foto, a gente já tenha, por exemplo, essa informação que a pessoa enviou e essas imagens se casem e a gente tem a informação da fotografia também no nosso banco de dados e junto com a fotografia que a gente tem lá. Então, é uma maneira de a gente juntar a história, né? Tá, e daí tem a questão também de descrever a foto, falar da foto. Daí como é que é isso? É áudio? É um audiocast? Tem aquela propaganda do Vier, né? Que, então é um mesa cast, né? Como é que é isso? Na verdade,
a gente pensa em utilizar ela como uma maneira de difusão mesmo do podcast, porém, porque o podcast, o que ele é, né? Eu não tem como eu falar dessas fotografias sem falar do podcast, porque elas estão ligadas, né? Essa ação, ela tá ligada. O podcast, a gente escuta a história, né? O convidado do podcast, ele nos conta a história dele, né? Algumas vivências dele, e a gente elabora essa narrativa e transforma numa história que as pessoas consigam escutar e entender a história, e que o protagonista da história, né? O convidado, ele tem ali a sua história registrada e propagada, difundida, né? Uhum. Então, a foto é o seguinte: se você tem essa foto, você pode nos enviar uma fotografia fazer uma foto da foto, uma metalinguagem, fazer uma foto da foto, nos enviar pelo WhatsApp e contar uma história, de preferência em áudio, né? Não muito longo, até 2 minutos, Uhum. contando a história daquela foto, o que tinha aquela foto, quem eram aquelas pessoas, qual era o contexto daquela foto, de repente, o que estava por trás, né? De repente tem uma foto ali de um grupo de pessoas, por que aquelas pessoas estavam reunidas, né? Quem eram aquelas pessoas, algumas curiosidades, né? E algumas curiosidades das pessoas que estavam ali também, né? O máximo de informação que a gente conseguir, melhor. Um áudio não muito extenso, né, de preferência, mas aí a gente vai pegar esse material e organizar ele e ir repostando na nossa rede social, nas nossas mídias sociais, né, com uma maneira de também integrar isso, né, e é o trabalho que a gente vem fazendo, fazer o morador, a comunidade, ser protagonista da sua própria história, que é isso, né. Ô Gui, tem gente que tem caixas de fotografias em casa, né, os albinhos, né, de fotografia. E se alguém tiver uma dúvida, tipo, pá, será que essa foto aqui foi tirada pelo Foto Regina, né? Pelo Seu Gentil, pelo Enio, enfim, pela galera do Foto Regina, como é que eu vou saber? Eu vou enviar para ver se o Guilherme consegue investigar isso. Pode acontecer? Não, na verdade, a gente quer que isso aconteça, né? Tá. A gente quer essa investigação, a gente quer encontrar isso, a gente quer bater essa informação, a gente quer encontrar ela lá também. Perfeito. Entendi. Então, a intenção é justamente bater essas fotos. Como eu falei, a foto não precisa necessariamente ser do Gentil, ou que o Gentil tenha feito, né? Ou que venha do acervo dele. A gente já está numa fase dentro do projeto de escutar a história da região. Tá. Não só através das fotos, mas a história que estão com as pessoas. Perfeito. Porque isso vem muito, né, Marcos? As pessoas falam assim, Gui, mas a gente tem que agilizar essas entrevistas, esses contatos, porque as pessoas estão com o tempo avançados, estão falecendo, e a história está indo junto com elas, né? Então, fazendo essas ações, pequenas ações assim, a gente entende que é o mais rápido possível e o mais, vamos dizer assim, próximo com as pessoas possível de a gente registrar essa história, documentar essa história e deixar ela disponível para as gerações atuais e para as futuras gerações. Ok. Enviada a foto, enviado o áudio, né? Como é que é a produção do programa? Como é que quando que ele vai para o ar? Qual é o formato? Como que as pessoas podem, né, depois se ouvirem, acompanhar? Como é que tá, Gui? Porque já teve o lançamento do projeto, né? A gente já fez o lançamento do projeto. O primeiro episódio é com o Antônio Dalense. Um cara incrível, assim, tem uma história muito legal de Jaguaruna, traz histórias do encontro de trens, do cinema. Sabia que antes do shopping já tinha cinema de Jaguaruna, em vários outros momentos. Sim, sim. E o Antônio, inclusive, lançou, ele criou aquele grupo Jaguaruna em Fatos e Fotos. Tá. Em que as pessoas já compartilham suas fotos Sim, ali, né? sim. Com essa ação, a gente vai, claro, mapear pessoas que a gente pode convidar para participar de um episódio em si, tá? Mas essas fotos que as pessoas vão nos enviar, nos compartilhar em um primeiro momento, elas vão se transformar em conteúdos, por exemplo, né? Além de a gente catalogar elas, para as nossas redes sociais. Então, uma fotografia que você mandou, por exemplo, você mandou uma fotografia da sua história, alguma que você achou relevante mandar, mandou um áudio dessa foto. A ideia é que a gente pegue essa fotografia, transforme ela num vídeo, né, uma coisa assim, e a sua história contando a fotografia, ela vai ficar por trás, né? A gente vai trabalhar um pouco essa edição e vai colocar ela, disponibilizar ela no ar. Então, né, as histórias que a gente achar interessante, né? Claro, às vezes as pessoas mandam muitas histórias e a gente tem que ter paciência, né? Mas tem que dar uma editada. É isso, mas a questão é justamente isso. A gente vai pegar essa fotografia e vai difundir com a voz da pessoa contando a história. Essa é a ideia, né? Simples e um documento super acessível e super dinâmico para os nossos dias atuais, né? Porque a gente precisa entender que
as pessoas não estão só fora da internet, né? Não é só na rádio, não é só no jornal. Sim. A gente está nas redes sociais e ali a gente precisa entender também o funcionamento é esse. A gente precisa estar dentro disso, chegar na casa das pessoas através de um stories, ou de um reels, ou de uma fotografia postada no feed. Enfim, a gente está tentando se adaptar com o que é de moderno, né? Uma história para ser propagada, a gente tem esses meios, né? Ok. E quem quiser participar, faz contato por onde, né? Quais os canais aí que as pessoas podem falar contigo para poder participar desse projeto? Uhum. Nas nossas redes sociais, a gente tem ali a divulgação ali, tem um QR Code que você consegue aplicar lá. Vamos colar alguns cartazes pela cidade também com esse QR Code, que a pessoa apontando a câmera, ela já consegue acessar, vai direto para uma caixa de conversa no WhatsApp e ali ela já pode enviar sua fotografia. Ou então, ela pode enviar, né, essa fotografia para o nosso WhatsApp. 48 99197 6750. Vou repetir, tá? 48 99197 6750. Pode chegar ali e conversa com a gente. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas se já tiver a fotografia e o áudio, já pode enviar que assim que a gente receber, a gente manda um recadinho dizendo que a gente recebeu. Perfeito. Perfeito. Guilherme Rinaldo com o projeto Podcast História para Registro em podcast, o Projeto Gentil Memória, que busca aí a participação de você, da comunidade, para preservar a memória do município. E a gente sabe que tem muita coisa interessante para ser divulgada dentro desse projeto, porque imagina, né? Cada casa dessa tem uma história, tem uma foto, tem um registro que foi feito não só pelo Seu Gentil, mas que conta aí, contextualiza a história da nossa cidade. Gui, muito obrigado pela participação aqui, H2O sempre à disposição. E então, só repetindo, né? Além das redes sociais, 48 99197 6750, é só falar contigo. É isso mesmo. Isso mesmo, gente. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Aguardo a sua mensagem, a sua foto, ansioso. E é isso, mandar um abraço para todos que estão os ouvintes de novo, né, para vocês. Perfeito. E muito obrigado, gente. Ok, então, Guilherme Rinaldo, Projeto Gentil Memórias numa fase interessante de podcast, o meu caro Ramon Correia. Que legal. Pergunta, você gosta mais de foto no álbum ou foto digital? Eu, na verdade, não consigo responder rápido, mas se for resumir, eu prefiro ela impressa, uma fotografia É legal, né? palpável, sim. Legal, né? Porque no computador ou no celular a gente acaba esquecendo até que tinha aquela foto. Né? E aí já no impresso você já vai ver o que Sim. tem, né? Tá desse tamanho bem grosso o próprio álbum, né? De tanta foto. Pois é, você sabe que tem, sei lá, 100, 200 fotos ali e você pode recordar e lembrar de momentos muito felizes, né? Por sinal. Sobre isso, um recadinho, eu sempre converso com os meus clientes e amigos mais próximos que, né, hoje é tudo pendrive, me entrega o pendrive com as fotografias e tal. E eu recomendo, entrega o pendrive e falo, imprima as fotos, revele, coloca numa caixa no centro da sala que com certeza vai ser diversão garantida para a família. Olha só como você era antigamente. Exato. Isso é legal, muito bem. Obrigado, tá, querido? Eu que agradeço. Obrigado. Volte sempre. Isso mesmo, Gui. Sempre as portas abertas aqui da H2O para nos reforçar a questão da cultura, da história aqui do nosso município.